Alíssima, já está aqui com a gente. Oi, Álvaro. Oi, tudo Tudo bem? bem? Tudo, e você? Bem-vinda. Obrigado Obrigada. aí por aceitar nosso convite. Obrigada a Eu vocês pelo estava, convite também. tá bom, estava fazendo uma breve apresentação, agradecendo a todo mundo. O pessoal manda muitos comentários e perguntas e eu tento ir juntando ao longo da nossa conversa para, Aham. quando necessário, a gente consegue reduzir aí o número de perguntas. O espaço adequado para o home office. Tô ouvindo bem, você também? Ah, tá. Tô te ouvindo bem. Tá, e a imagem tá ótima e já vi que você está no espaço adequado para home office também. Então Tô tá aqui em perfeito. casa. Que Isso ótimo. mesmo. Ah, vou Vamos aproveitar então para começar. explicar também um pouquinho de vocês para o pessoal aqui do Insta, explicar um pouquinho do Polo para todo mundo entender o porquê dessa live que a gente está fazendo. Isso. Bom, quer se apresentar também, Álvaro? Acho que é bacana. Tá bom. Então, nós estamos, o grupo do Polo Design Alphaville, compreende algumas lojas aqui da região do Alphaville. É um grupo que acredita na economia criativa, é um grupo que acredita que os criativos conseguem mobilizar a economia e hoje, em função dessa pandemia que nós estamos vivendo, ainda mais valorizando o mercado local, né? A importância de trabalhar com o nosso entorno, com as empresas que estão ao nosso redor, né? E este grupo tem um trabalho com os profissionais, dando destaque e visibilidade àqueles que mais participam com essas parcerias, e você é uma delas, né, que sempre, desde o início, está com a gente, participou de todos os anuários, e com cada um deles temos uma agenda já preparada, né, longa, de lives curtas, de 20 a 30 minutos, e através dessas conversas a gente está gerando conteúdo para diversos públicos, não é só para arquitetos e profissionais da área, né? Hoje você vai tratar a questão do home office. Também queria que você fizesse uma É. breve apresentação, então, antes da gente iniciar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mayla, eu sou arquiteta, sou formada pela FAAP em arquitetura e também em design de interiores pela Pan-Americana, já fiz alguns cursos fora. Trabalho desde 2008 na área, trabalhei em alguns escritórios grandes e desde 2013 eu saí desses escritórios e passei a trabalhar no meu próprio escritório. A gente trabalha muito com interiores, não só residencial, também corporativo, enfim, variados temas. Acho que é isso. Nosso escritório é aqui em Alfa, por isso até que a gente acabou se conhecendo, eu e o Álvaro, e mantendo essa conexão. E eu acho que é isso aí. Tá bom, foi ótimo. E tem um ótimo trabalho, como o pessoal pode conferir aí no Instagram, tá? O que você acha dessa questão do home office? Ele é uma tendência ou é uma necessidade atual por causa dessa pandemia? Eu acho que ele já era uma tendência antes da pandemia, já era uma coisa muito pedida pelos clientes de ter um escritório em casa, um espaço para o trabalho em casa, mas agora ele passou a ser uma necessidade, quase uma questão meio forçada mesmo. Foi colocado no nosso home office meio que de repente e muitas vezes sem um planejamento prévio, né, para trabalhar em casa. Então, sim, hoje é uma necessidade. E acho que com a pandemia as pessoas vão ver o quanto é importante você ter um espaço destinado dentro da sua casa que você possa se conectar naquele momento com o seu trabalho. Então, eu acho que é importante, sim. E você acha que é interessante, do ponto de vista conceitual, essa coisa de trabalhar em casa? Você lembra que havia até pouco tempo atrás a noção de que se a pessoa estava em casa, ela não estava trabalhando, era, ou seja, não tinha emprego, né? É, é. Eu acho que a presença física versus a produtividade são coisas assim, é diferente. Eu acho que não necessariamente porque você está cumprindo um tempo de trabalho, sei lá, das 8 às 6 no escritório, significa que você está produzindo nesse horário. A gente sabe que tem pessoas que produzem mais à noite, tem pessoas que produzem mais de manhã. Então, é importante, eu acho que as empresas passaram a reconhecer isso, entender que as pessoas têm os seus horários, né, e, enfim, de produção,
e passaram a fazer mais pela gestão e a entrega dos trabalhos e das tarefas do que pelo tempo que você está lá dentro da empresa. Então, eu acho sim que é importante. Eu acho que tem algumas outras questões bacanas, como, por exemplo, diminuir os custos das empresas. Hoje, você tem empresas que não têm uma sede, você acaba trabalhando home office e você aluga espaços no coworking para fazer reuniões semanais, quinzenais, enfim. Isso também é uma forma muito que a gente tem visto muito de trabalho. Você acaba ganhando tempo no deslocamento, você diminui o trânsito. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que são muito bacanas, sim, para o home office. Não é mais uma coisa só de um freelancer que trabalha de casa, como era antigamente. Não, hoje tem empresas que têm isso já dentro delas, de fazer as pessoas terem essa flexibilidade. Muito bom isso que você colocou, porque acaba, a gente já vai falar também, mas esse modismo dos nomes que a gente dá a determinados ambientes e às vezes a gente não se aprofunda nas questões conceituais, ou seja, de certa forma, dependendo da tarefa que a pessoa estava realizando, ela, ela tem até uma produtividade melhor, ela tem uma condição de ela realizar melhor as tarefas dedicadas ao seu tempo. E nesta nova economia que você está falando, do collab, da colaboratividade, onde não há necessidade Exatamente. de ter um espaço físico para a empresa existir, né? Não necessariamente, não é mais necessário para muitas coisas. Por exemplo, na nossa área, eu tenho meu escritório físico, mas eu conheço muitos colegas que não têm um escritório físico e que trabalham de casa. Eu já trabalhei muito de casa também, tanto é que eu criei esse ambiente aqui na minha casa pensando nisso. Hoje eu tenho um espaço fora, mas não seria tão necessário. Daria sim para eu também fazer as minhas coisas aqui. Daria para fazer Tá. esse formato tranquilamente. Eu acho que mais do que qualquer coisa, é importante você aprender a gerenciar o seu tempo. Porque a dificuldade maior de você trabalhar em casa é você ter aquela responsabilidade, aquela rotina do trabalho. De você entender que não é porque você está em casa que você está de folga. Eu acho que esse Exato. que é a grande questão do home office. Você entender que naquele momento que você vai sentar naquele espaço que você determinou, que pode ser um espaço como esse, como um escritório, pode ser a sua sala de jantar, você vai sentar e você vai se dedicar. Perfeito, exatamente. Esse é um ponto importante. Agora, me fala uma coisa, o que significa home office? Porque isso se tornou uma determinada, como era living, ou, enfim, sala de É, leitura, home office hoje passou a ser uma denominação de um ambiente, é isso? é o escritório em casa. A gente usa essa palavra, como a gente usa o home theater, por exemplo, a gente usa o nome do ambiente, a gente trouxe do inglês, como a gente usa também o living, né? Quer dizer, vários ambientes da nossa casa, a gente não usa a palavra em português. E o home office é a mesma coisa, é o nosso espaço de trabalho em casa. Ele chegou com as multinacionais aqui no Brasil, esse conceito, e a gente começou a usar também. Perfeito. Agora ele serve, por exemplo, porque essa sala de estudo, de leitura, que antigamente poderia ser também o home A office. biblioteca, né? Antigamente as casas tinham muito biblioteca, ou o espaço para as crianças fazerem lição de casa. A gente tinha isso já há muito tempo. Mas acho que a gente acabou mudando o nome e hoje tem mais demanda para esse ambiente, sem dúvida. Perfeito. E quando o cliente já, no início de uma conversa com você sobre projeto, ele pede um espaço para trabalhar no home office. O que você coloca de início que é necessário pensar? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender o quanto que esse espaço vai ser usado. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai usar isso eventualmente para uma impressão de alguma coisa, ou sei lá, vai usar uma, duas, todos os dias da semana. Então, quer dizer, o tempo que a pessoa vai ficar nesse espaço vai determinar muito o tamanho dele e a forma que a gente vai pensar nele, né? E isso não é só para esse ambiente em especial do escritório em casa, né? Do home office. É para tudo. Então, por exemplo, tem clientes que chegam para fazer um projeto e falam: Nossa, Maila, eu queria que a minha cozinha fosse a alma da casa. Eu quero reunir todo mundo lá.
E aí, de repente, a forma de convívio daquela família não é tanto na sala, é mais na cozinha. Então, vamos crescer a cozinha, diminuir outros ambientes. Então, eu acho que esse princípio é para tudo. Então, para o escritório em casa é a mesma coisa. Primeiro entender o quanto ele vai ser utilizado, para depois a gente determinar o tamanho que ele vai ter. Aqui em casa, eu peguei o terceiro quarto para fazer como um escritório. Eu não usei o espaço todo do quarto, eu diminuí um pouco o quarto para ganhar na sala, ganhei uma rouparia no meu corredor. Então, é um quebra-cabeça que a gente faz, porque eu não precisava ter um quarto inteiro para ser um escritório. Então, eu acabei utilizando uma parte. Tem clientes que usam no corredor aquela parte da rouparia. Tem clientes que às vezes desmontam um banheiro que não está sendo utilizado e a gente faz. Tem gente que, desculpa, tem gente que cobre a parte da varanda, por exemplo, e a gente faz também. Então, assim, o maior espaço que a gente já fez, acho que é um quarto. Nada muito maior que isso foi pedido até hoje. Tá. E basicamente você já me ajudou a uma próxima pergunta. Quer dizer, hoje, que agora é uma necessidade, a pessoa consegue fazer qualquer cantinho, dependendo do uso que for dar, ele consegue adaptar. Sim, com certeza. Nos apartamentos menores, às vezes a pessoa não tem como destinar um ambiente para aquilo, né? Então, às vezes a gente aproveita um mesmo ambiente e faz ele multiuso. Então, sei lá, de repente você vai fazer um home que no canto sai uma bancada com uma cadeira, aquele cantinho existe. Quando a pessoa quiser ligar um computador, imprimir alguma coisa, tá lá. Então, não necessariamente precisa ser um ambiente, só precisa ser um espaço pensado para aquela atividade. Sim. Até porque também existem, sei lá, escritores que trabalham em casa, artistas plásticos que trabalham em casa, então o tamanho. E não é todo mundo que vai sentar no computador, né? Quer dizer, Exatamente. Depende muito da atividade. Como você disse, um artista plástico, talvez ele não precise disso aqui que eu tenho, uma bancada, mas ele precisa de um ateliê, uma mesa grande. Então tem que entender muito a atividade do cliente. Agora, você disse que no início, que foi muito interessante, essa questão da produtividade, né? Então, devem haver alguns princípios e técnicas, normas, sei lá, para definir o ambiente para que, de fato, a pessoa trabalhe bem e tenha produtividade. Sim, com certeza. Bom, aí eu acho que a gente entra um pouquinho naquele outro ponto que a gente ia falar, que são das dicas, né, de forma Sim. geral. As dicas que eu vou falar agora, lógico que elas vão ser adaptadas de acordo com o modo de vida de cada um, com os espaços de cada um. Mas assim, não tenho home office, né? Eu me vi nessa questão aqui agora do escritório em casa, eu não vou ter como fazer isso agora, apesar de que a gente tem feito muito projeto online durante a quarentena. Tem muita Ótimo. loja aberta, dá para comprar coisa, então de repente buscar a ajuda de um profissional e falar, olha, eu tenho esse espaço aqui em casa, compra uma bancada adequada, uma cadeira confortável, isso dá para fazer também. Mas Uhum. se não for o caso agora, se não der para fazer isso agora, o que que a gente pode fazer para melhorar o nosso espaço de trabalho? Não precisa ter um escritório feito. Você precisa primeiro definir aonde você vai chamar de escritório na sua casa por esse período. Então aí eu acho que entra num tema que é super atual e interessante, que a gente tem estudado bastante, que é a neurociência. Mais especificamente, a neurociência para arquitetura, que é a neuroarquitetura, que entra na forma como o nosso cérebro vai se comportar diante das coisas que acontecem em volta da gente. No caso da arquitetura, como o nosso cérebro se comporta nos ambientes que estão em volta da gente. Então, é como se eu ouvi uma explicação uma vez que eu achei muito interessante, que pega um iceberg como exemplo. Então, no iceberg, o que acontece? Você vê, ele tem aquela pontinha do gelo que está para cima e tem toda aquela parte embaixo do mar. Então, é como se a parte aqui de cima fosse o nosso consciente e toda essa parte aqui de baixo fosse o nosso inconsciente. Então, no nosso inconsciente, a gente faz coisas meio que no automático. São coisas que em algum momento você parou para pensar como você deveria fazer, entrou no automático e agora você já faz. Tipo coisas do dia a dia, pentear o cabelo, escovar o dente, você não para pensar.
E os nossos ambientes, eles vão se comunicar com o nosso cérebro dessas duas formas, no consciente e no inconsciente. Então a gente tem que ativar algumas coisas no nosso cérebro, porque para você poder trazer e ficar uma coisa mais saudável pra gente, né? Então vamos lá, a primeira coisa que eu falo para as pessoas: vamos eleger um espaço para você chamar de escritório na sua casa. Pode ser uma bancada que você tenha no quarto, pode ser a sua sala de jantar, não tem problema. Mas escolha um lugar, não fique mudando de lugares. Ah, hoje eu acordei, eu vou trabalhar aqui na cama, amanhã eu vou ligar o computador no sofá, não. Se você tivesse que sair para trabalhar, você ia ter a sua mesa de trabalho lá todos os dias. Então, traga isso para sua casa. Tenha essa rotina. E não só a rotina do espaço, mas também mais ou menos do tempo, sabe? Acostume o seu tempo, sei lá, eu acordava a tal hora e eu praticava um exercício físico e depois eu ia trabalhar. Ah, legal, agora eu não preciso acordar tão cedo, porque eu não vou pegar o carro, eu ganhei nesse negócio do trânsito, mas vai lá, faz um pouquinho de exercício físico, para um pouquinho no sol, faz alguma coisa, por quê? Porque você precisa trazer coisas para o seu cérebro para ele entender que você vai entrar naquele momento do trabalho. A gente tem que lembrar que os seres humanos, eles existem há muito tempo e a gente mora nas casas há muito pouco tempo. A forma de vida do ser humano, como a gente conhece hoje nas cidades, é muito atual. Então, a gente tem essa coisa no nosso inconsciente lá dos nossos antepassados. Então, a gente tem que trazer isso para o nosso dia. Normalmente você vai sair, você vai pegar o carro, você vai tomar um pouco de sol. Enfim, agora na quarentena as pessoas estão dentro de casa. Vai ter contato com a natureza, a gente precisa disso. O ser humano precisa do contato com a natureza, precisa ver o sol, precisa de repente colocar uma plantinha no seu lugar de trabalho. Quanto mais você se conectar com a sua natureza, você vai ativar as coisas do seu inconsciente que está lá atrás e você vai trazer isso de uma forma melhor para o seu dia a dia. Ainda falando da questão do sol, a gente fala da iluminação, que eu acho que é muito importante, Exato. né? A iluminação, o que é a nossa iluminação artificial? A única fonte natural que a gente conhece de luz é o sol. Então, a iluminação artificial, ela traz um pouco dessa coisa que a gente tem do sol para dentro da nossa casa. O sol, ele tem algumas propriedades quando, né, entre ele nascer e se pôr. Então, quando ele nasce, ele tem uma luz um pouquinho não tão forte, você vai despertando. Quando dá meio-dia, é aquele sol super forte, que você fica super ativo, que lá atrás era quando o pessoal saía para caçar e etc. E aí no final do dia você tem aquele sol mais amarelado, começa a produção de melatonina, você vai relaxar para dormir. Isso Exatamente. acontece na nossa casa também. Então, se você colocar, por exemplo, no seu quarto uma luz super clara, super branca, seu corpo não vai entender que ele tem que descansar, que ele tem que relaxar. Uhum. Então, o que eu indico para agora, falando do escritório? Busque na sua casa, se você já não tem um espaço para isso, você vai determinar aonde você vai passar a trabalhar, um espaço que tenha uma iluminação natural de dia bacana, para você não precisar ficar usando tanto da iluminação artificial. E se você tiver que usar a iluminação artificial, porque na hora que estiver acabando a luz do dia você vai precisar, use uma luz mais neutra. Não use nada assim tão claro que você não consiga relaxar e nada tão fraquinho que você não consiga se concentrar. Use um meio termo. Eu acho que é a melhor opção para um escritório. É muito bom isso que você colocou, só retomando um pouquinho, enquanto aí você já pensa na sequência, mas enfim, logo de início você falou a importância da rotina, da gente ter a rotina. E depois, essa é uma relação nossa de ser humano, desde que nos tornamos sapiens, de encontrarmos essas rotinas, né? Para poder até verificar a nossa produtividade, ou seja, se você consegue fazer as coisas naquele tempo que você fazia. E daí encontrar um lugar apropriado com a luz do sol, porque também é importante que haja essa relação com a natureza
senão você vai trocar o dia pela noite, trabalhar a qualquer hora e acaba perdendo até essa relação nossa, humana, de perceber que nós estamos sendo mais produtivos, né? E tem a ver realmente com o nosso cérebro, que é o que você chamou aí de neurociência aplicada à arquitetura. Hoje a gente está aplicando a tudo, né? Porque a gente consegue estudar o cérebro e perceber como ele funciona, né? Muito bom. E nesses fatores, então, às vezes não há como não ter o dia inteiro a iluminação natural. Daí essas dicas de procurar manter tipos de luzes para você controlar o seu... não apenas a luz que vem da tela do computador. Né? Exatamente, exatamente. Porque a gente, durante o dia, a gente está em contato com muita luz artificial, não só a lâmpada, né? É o celular, é a televisão, sei lá, o iPad, tudo isso está influenciando a gente no dia todo. Por isso que, quando a gente vai deitar, às vezes a gente demora muito para pegar no sono, porque você tá com aquela luz ligada na sua cara o tempo todo. Diminui o brilho do celular quando vai passando mais pro final do dia. São todas coisas que você pode fazer, porque eu sei que já é difícil a gente ter que mudar essa nossa rotina do dia a dia agora que a gente está em casa. Então, tentar resgatar um pouquinho de como era quando você conseguia ir trabalhar, voltar, como é que era o seu dia. Traz isso para casa, por que não? Se possível, traz isso para casa, tenta ter o seu horário um pouco mais regrado. Eu sei que é difícil, as pessoas em casa, a maioria com filho, com as pessoas ligando, um monte de coisa, mas tentar trazer um pouquinho do seu dia a dia para casa vai ajudar também nesse momento. Sim. Não, é que hoje está difícil pela falta de ajuda de pessoas que faziam outras tarefas, tal, né? O conceito em geral é esse. Agora, também tem questões de antropometria e ergonomia, porque senão também, às vezes... Exato. Então, isso é uma coisa que é importante falar também. Por exemplo, agora, eu estou falando com você, eu coloquei o meu celular um pouco mais alto, eu coloquei um apoio embaixo, para eu não ficar com o pescoço muito para baixo, não criar uma pressão aqui, né, na nuca e nas costas. Então, isso é muito importante. Essa relação do homem com as coisas, né? As proporções das coisas. Tudo é desse jeito porque foi pensado para ser desse jeito. A altura da mesa, a altura da cadeira, tudo isso é pensado na gente, né? Então, essa mania que a gente tem do celular é muito ruim, machuca muito as costas. Então, em casa, com o computador, se você tiver como colocar... Muita gente está trabalhando do laptop, então eu sei que é preso a tela no teclado. Mas se você tiver a opção de usar o teclado separado da tela, você consegue fazer com que o seu computador fique mais alto. Coloca uns livros embaixo, faz o computador ficar mais na altura dos seus olhos, digita aqui embaixo, para você não ficar forçando tanto isso no dia a dia. Outra coisa, eu sou super baixinha, então eu sento na cadeira e não encosto o pé no chão. Então, o que eu faço? Quando você tá de salto, essas coisas, tudo bem, mas normalmente em casa ainda, né? Ninguém trabalha de salto. Então, eu, sei lá, coloco um livro, alguma coisa para você ficar com o pé apoiado, porque senão mais uma vez você vai forçar a parte da lombar, aquilo vai te causar um desconforto, você não vai conseguir se concentrar. Então, tem sim essa preocupação, com certeza. É muito bom, você falou, a gente esquece, depois fica com aquela dor, né? Você já acorda com problema. Né? Uhum. E a mesma coisa a disposição de tudo em volta. Por exemplo, eu vejo aí que o ambiente é organizado, né? Há uma questão de organização, mas também de disposição. Tanto que na posição que eu estou, eu consigo enxergar até os livros, a foto. Tá tudo... As fotos, o mapa. Não, com certeza. Isso da organização que você está falando é importante também. Eu acho que vai trazer uma paz e uma tranquilidade se você organizar não só o espaço do trabalho, mas a casa como um todo. Todo mundo agora na quarentena está falando que está organizando a casa, está fazendo aquela limpeza nos armários, enfim, vendo coisas para doar. Isso de você organizar o seu espaço de trabalho vai trazer uma paz e uma tranquilidade também. Olha quem está comentando, a Oliva, Organizer. Amanhã a gente vai ter uma live. Olha lá, eu que o digo. Amanhã a gente vai ter uma live que a gente vai falar de organização em espaços pequenos. A
A Aline, ela é organizer e é a segunda live que a gente vai fazer. Amanhã a gente vai falar de espaços menores. Então, eu acho que isso traz uma paz e você consegue se concentrar melhor. Porque você sentar naquela mesa com aquele monte de coisa, você não consegue nem parar para pensar direito o que você tem que fazer. Então, organiza o espaço, eleja o espaço para você ficar sempre lá, cria a sua rotina, se preocupe com a luz, tente se comunicar um pouquinho com a natureza. Tem vários lugares ainda que dá para você pedir online alguma coisa, ou vai comprar no. Passa ali, por exemplo, Pão de Açúcar tem um monte de flor vendendo, ou dá, putz, eu não levo muito jeito com flor. Tem os terrários, tem as suculentas que não vão demandar tanto tempo, mas traga um pouco da natureza para dentro da sua casa. Principalmente quem mora em apartamento, a gente sente falta disso. E agora a gente não tá saindo tanto na rua, então essa conexão ficou um pouco travada, sabe? Sim. Também eu acho extremamente importante. É uma tendência atual de a gente se reconectar com a natureza. Então, você está lidando aí com uma plantinha, já é o suficiente para você relembrar. E me fala, o que mais é importante? Por exemplo, materiais, cores, influenciam também na tua rendimento dentro do ambiente? Sim, com certeza. Eu acho que as cores, para cada ambiente, a gente tem um tipo de paleta que a gente deve buscar usar, lógico, né? A casa, cada um tem o seu gosto, tem pessoas que são apaixonadas por determinadas cores e aquilo vai fazer bem para ela justamente porque ela gosta muito daquilo. Mas, tirando isso, existe sim um pensamento que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, nos quartos, a gente não vai colocar uma cor muito forte, porque é um lugar de relaxamento. E no escritório, se você colocar uma coisa muito escura, muito fechada, aquilo também vai ser ruim para você. Normalmente vai remeter a você aquele final do dia que você já está cansado, né? Porque a luz está se pondo, então você tem tudo que você tem na sua casa, quando tá para o final do dia, tá um pouco mais escuro. Então, se você já começar o dia num lugar mais escuro, você vai, no seu inconsciente, você vai ter a tendência de achar que tá no final do dia, então você tá cansado. Então, por exemplo, aqui eu busquei usar tons mais claros, uma mescla de cinza, tem um pouquinho da madeira, mas assim, as paredes estão claras, a porta tá branca. Eu tentei trazer uma coisa mais neutra para eu poder me concentrar quando eu estivesse aqui. Eu não usaria tons muito escuros. E são materiais também que acho que deveria ser mais simples de limpar, porque você vai geralmente sujar mais, né? E tem também uma questão, falando em bancada, por exemplo, às vezes, aqui na minha bancada eu coloquei um vidro pintado. Ah, ótimo, ótimo. Né? Mas, por exemplo, tem alguns acabamentos que são super bonitos. A própria madeira, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, eu queria colocar madeira. Gente, a madeira ela é linda, só que ela tem as ranhuras dela. Como é que você vai escrever em cima daquilo? Como é que você vai ficar com o seu antebraço em cima daquilo o dia inteiro? Então, assim, tem toda uma questão também por trás. Então, se a pessoa gosta, eu adoro a madeira, Marla, não tem problema, vamos fazer um painel, vamos trazer a madeira de uma outra forma. Então, é saber usar os materiais de uma forma melhor para o trabalho também. Sim. Eu acho, porque são muitos detalhes que você levantou. A gente acha que montar o home office é fácil, põe a mesa, a cadeira e pronto, vai trabalhar. Depois você está esbarrando nas coisas, você tem, como você falou, até dor de cabeça, cansaço, são coisas básicas que na contratação de um profissional resolve a distância, como você está falando, né? Exatamente. Agora na quarentena a gente tá com bastante coisa online, então dá para resolver muita coisa, como a gente está fazendo, assim, videoconferência. A gente manda o projeto para o cliente dar uma olhada, especifica mais ou menos o que ele tem que comprar. Então, assim, tem muita loja aberta, trabalhando não na loja física, mas que está trabalhando também via online. Então, dá para fazer muita coisa, dá para deixar muita coisa preparada também para a hora que isso tudo for liberado, para a gente já não ter que ficar tanto tempo no projeto, a gente ir mais para execução. Então, e assim, não necessariamente precisa fazer uma super obra para você ter um espaço adequado. Às vezes é só uma questão de troca de mobiliário, né? Às vezes é uma questão de troca de iluminação.
Então, quer dizer, tem mil coisas que podem ajudar no dia a Sim, dia que dá para a gente fazer. com certeza. E eu acho que também tem isso que você comentou quando a gente começou, de que há necessidade das pessoas começarem a entender que não é tudo que você precisa sair. Então, não é, esse é um tipo de consultoria, vamos dizer assim, que você realmente pode dar à distância. Não precisa estar se reunindo num lugar para discutir uma coisa, você pode fazer pela tecnologia. Sim, com certeza. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora vai servir para essa evolução digital, assim. Eu acho que todo mundo vai ter que passar por isso na marra. Muitas empresas não estavam preparadas para fazer esse atendimento remoto. E, enfim, eu acho que só vai trazer coisas boas para a gente nessa questão de crescimento digital, assim. A gente entender a real necessidade da presença física e o que que a gente pode fazer remotamente para ganhar tempo, e, enfim, eu acho que sim. Sim, eu acho que, na verdade, talvez eu comecei te cutucando, né? Porque eu sei que você é inteligente, mas a ideia desse nome é como você falou do home theater. Hoje a gente tem um espaço denominado home theater, mas na verdade não tem nada de teatro lá, o que a gente tem é outro espetáculo. E esse home office, eu acho que a gente vai ter que voltar a fazer uma live, porque está encerrando, né? Que eu gostei muito que eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre como é nosso desenvolvimento intelectual e cerebral a partir dessa relação com a neurociência, porque isso ocorre em todos os ambientes, né? E Exatamente, todos os ambientes têm esse pensamento. isso, e talvez a casa como um todo vai mudar de nome. Não é necessário ter um cantinho de home office, mas você vai viver e trabalhar de forma diferente. Essa forma de coworking, co-living, tudo isso acho que vai gerar coisas novas. E você que é jovem está antenada com isso, né? Que provavelmente vai ter um partido de casa diferente, né? Não vai ter mais só aquela Exato. coisa social, íntima, né? Você não acha? Não, com certeza. Inclusive, eu estava lendo uma matéria falando sobre como as epidemias também, e as epidemias, as guerras, enfim, as coisas que mexem com o nosso dia a dia mudam também a arquitetura, né? Como a gente vai passar, de repente, a fazer outras coisas. Então, por exemplo, um exemplo muito, muito pequeno, mas agora está todo mundo acostumado a tirar o sapato antes de entrar em casa. Exatamente. No Brasil isso é muito novo, do outro lado do mundo isso já acontece há muito tempo, mas aqui no Brasil isso é muito novo. As pessoas não tinham esse hábito. Será que de repente agora a gente vai ter que pensar num espaço na entrada da casa para guardar esses sapatos, porque todo mundo vai passar a tirar esses sapatos antes de entrar? Será que a gente vai ter que criar um espaço para lavar a mão, para se higienizar antes de fazer esse contato com todo mundo? Não sei, talvez. Talvez isso traga algumas mudanças também na arquitetura e interiores, que só vivendo isso que a gente está vivendo agora, que a gente está sentindo a necessidade, né? Sim, sim. Eu tive um grande professor, que era Guilherme Carlos Mota, que ele sempre falava a diferença entre conceito e noção. Agora que as pessoas estão vivendo, agora por uma questão de noção, elas estão percebendo e muda até o comportamento, coisa que talvez conceitualmente a gente já deveria ter adotado. Exato, exatamente. Como o caso do sapato, né? É, Que, é. que faz super sentido realmente você não entrar com aquela sujeira da rua, mas ninguém faz isso, né? Agora que a gente está fazendo. Tem Então, eu acho um estudioso que eu gosto muito, que é o Steve Johnson. Eu li todos os livros dele, o cara é um gênio do MIT, que tem lá o centro, a parte de arquitetura, tem o laboratório de arquitetura e design, que é muito importante. E ele tem um livro que trata exatamente sobre o que você falou, que chama Inovação do Ar, que foi quando descobrimos que existia ar entre a gente, como isso mudou o mundo, a forma de nos relacionarmos, as casas, mudou tudo a partir daí, né? Então, como você falou, temos que estar atentos a esse momento para perceber o que de fato vai acontecer em breve, o que a gente vai ter como mudanças, né? exatamente. O que a gente vai poder resgatar de tudo isso que a gente está vivendo, né? É bem Sim, por eu aí. acho que
tema que você escolheu foi ótimo, porque será uma mudança com certeza. Sim, é um tema muito atual, principalmente pela forma que a gente está vivendo agora. Eu vi que escreveram aí que vai ter essa preocupação de deixar mais acolhedor o espaço do escritório em casa, sem dúvida. Alguém agora acabou de falar sobre deixar o sapato em casa. E agora falaram sobre deixar sapato em casa também, que já deixa uma pantufa. Então é isso mesmo. Então deixar, com certeza, o espaço mais acolhedor, porque não só para a gente usar se Deus o livre acontecesse algo como o que a gente está vivendo, mas porque para você pensar em tudo isso que a gente colocou agora, né? E você ter essa opção de trabalhar em casa de uma maneira gostosa também pode trazer coisas boas, né? De produtividade. Olha, Mayla, adoro o teu nome. Desde sempre que eu te conheci, não sei quem te deu o nome, mas foi assim uma grande escolha. Você já tem um nome forte e um grande trabalho. Foi ótima a live. Eu queria encerrar depois eu quero que você fale, mas eu queria te falar uma coisa que não está no nosso tema hoje, mas eu já te conhecia bem teu trabalho, mas acabei estudando mais esses dias. Eu quero te parabenizar. Você tem um desenho muito bom. Eu acho que as pessoas, quando analisam, principalmente Pinterest e o Instagram, eles não conseguem fazer análises mais técnicas, como a que eu vou dizer, mas, por exemplo, eu vi uma diagramação de uma área de trabalho, 2 janelas, uma televisão com uma bancada, tudo desenhado perfeito, uma composição muito bem elaborada, um lavabo onde a altura da torneira coincide com o frontão, de forma a deixar claro onde abre a torneira, uma esquadria que abre para 2 vidros que está alinhado com uma árvore lá fora do jardim. Ou seja, você tem um desenho, você teve grandes mestres também, né? Mas você tem realmente um desenho que tem uma composição que permite contar uma história. O visitante, quem está na casa, ele estabelece um percurso que vai sendo orientado pelo teu desenho. Isso é muito bom. Parabéns. Eu sei que você vai ter uma grande carreira e muito obrigado pelo tempo. Eu te dou uns minutos para você encerrar também. Obrigada, Álvaro. Obrigada pelas palavras. Fico feliz. Esse reconhecimento é muito importante para a gente. É para isso que a gente acorda todos os dias, para ter esse feedback como você deu agora. O nosso dia a dia é trabalhar com os sonhos das pessoas, né? Tornar realidade aquilo que elas têm na cabeça, né? Como é que a gente consegue ler tudo aquilo que está na cabeça e fazer a pessoa entrar e falar, nossa, era exatamente isso que eu queria, era dessa forma que eu tinha pensado. Então é muito gostoso, assim, é um trabalho muito gostoso mesmo de fazer. Fico feliz também pelo Polo, pelo convite. A gente já trabalha aí juntos há uns anos. E é isso, eu espero que a gente continue só crescendo mais esse trabalho. Estou achando muito legal as lives. Eu sei que tem mais lives para acontecer também. Depois é só entrar no perfil do Polo para olhar. E é isso aí, vamos aproveitar para se conectar virtualmente. Eu sei que o mundo anda muito monotemático ultimamente. A gente tem falado só sobre as mesmas coisas. Então, de repente, a gente trazer um bate-papo como esse é gostoso, né? Para quem está em casa, para se distrair um pouquinho. Então, acho que é meio que por aí mesmo. Isso, e para conhecer mais aí o lado pessoal de cada um. Parabéns, Maria. Obrigado. Obrigada a você, Álvaro. Obrigado a todos. Nos vemos. Obrigada, pessoal. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Até. Tchau, tchau.